debater esse tema, esse relatório polêmico, o Povo News recebe agora o advogado Antônio Celso Beata Mioto, ele que é mestre em Direito Político e Constitucional. Olá, Mioto, boa noite, obrigado por aceitar aqui o nosso convite para fazer esse grande bate-papo sobre esse relatório polêmico que está sendo votado agora em Brasília. Mioto, essa é uma CPI voltada ao combate ao crime organizado, porém o que eu percebo é que nenhum dos indiciados é integrante direto dessas organizações, concentrando-se apenas em autoridades de cúpula, né, como ministros do STF, até mesmo PGR. E eu queria saber, na avaliação do senhor, isso fragiliza o relatório do ponto de vista jurídico? Há indícios de fragilidade jurídica ou possível politização desse texto final? Mioto, peço só que você ative o seu áudio. A gente está com problema aqui no seu áudio. Eu acho que só você ativar. Ok. Pronto, tudo ok. Tudo ok. Obrigado. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. Diferentemente do que disse o relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, eu acho que teve talvez não uma grande, mas alguma politização. Acho que teve alguma contaminação, sim. Eu acho que, em parte, ele tem a sua razão, porque a gente também tem que entender o contexto. A gente não pode recortar só esse fato agora dessa CPI para tentar interpretar por que foi feito dessa maneira. A gente tem que pensar que há pouquíssimo tempo o STF determinou a extinção da CPI do INSS, que foi um fato inédito. Isso nunca tinha acontecido antes. Nunca o STF havia determinado, olha, vamos parar com essa CPI. Nunca teve isso antes. Então a CPI foi terminada às pressas. Na verdade, tinha sido um pedido de prorrogação que foi negado e ela deveria ser extinta o quanto antes. Isso nunca tinha acontecido. Então, eu senti que o relator, né, e quem o apoia, tentou fazer, bom, vamos aproveitar a ocasião para a gente fazer tudo o que é possível fazer. E você tem toda a razão. Veja, essa CPI era sobre o crime organizado. O crime organizado é matéria mais do que suficiente para fazer uma CPI. Especialmente você vive isso muito mais próximo que eu vou falar, especialmente hoje no Nordeste. As capitais do Nordeste são campeãs de violência. A violência urbana já mudou o seu eixo já faz um tempo, já tem pelo menos uns 10 para 15 anos. Já não é mais Rio e São Paulo. Hoje as grandes capitais nordestinas sofrem demais com a questão da segurança pública, com as facções que foram criadas no próprio Nordeste, como tem no Ceará, Guardiões do Estado, que nasceu aí na periferia de Fortaleza, mas também tem aí o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, o Terceiro Comando, Primeiro Comando da capital, PCC, aqui de São Paulo. Então, o crime organizado se tornou uma verdadeira patologia, uma doença social que está muito difícil de se lidar. Então, assim, me parece que havia tema suficiente, né, material suficiente para se tratar somente do crime organizado. Mas, como eu disse, meu sentimento é que se aproveitou a ocasião para também colocar dentro dessa história a questão do Banco Master. Não sei, dá para chamar o o Banco Master, o caso do Banco Master, de crime organizado? Eu acho um pouco forte, não sei, ainda está sendo apurado. Talvez tenha aí um tráfico de influência, uma advocacia administrativa, condutas indevidas de ministros do STF, que eu acredito que já está claro que houve realmente. Então, tudo bem, tudo isso é fato. Agora, você fazer uma ponte disso com crime organizado me parece um pouquinho forte, um pouquinho excessivo. Então, assim, eu acho que houve sim uma certa contaminação ideológica. Nós estamos em ano eleitoral, não dá para você ser tão asséptico assim e dizer que não, olha, totalmente isento, isso aqui é técnico, nós não ingressamos em nenhum aspecto ideológico, partidário, nada disso. Eu acho que não, eu respeitosamente discordo do senador. Mioto, outra reação bastante, na verdade, bastante intensa, né, foi vista com relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele afirmou que a CPI pode ter cometido excessos que configuram até mesmo abuso de autoridade. Juridicamente, o que caracteriza esse excesso que ele estaria se referindo no contexto de uma comissão parlamentar? E aí eu aproveito e também vou ler aqui uma notícia que saiu no portal G1. Inclusive, Gilmar Mendes acusou Alessandro Vieira, o relator dessa CPI. Ele disse que ele esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber o que o senhor acha dessa fala, uma fala bastante incisiva, né, em tom de acusação, na verdade.
E como você avalia essas acusações? O que é que seriam esses excessos que Gilmar Mendes estaria se referindo? Bom, começando pelo final, obviamente desconheço por completo essa ligação eventual do senador Alessandro Vieira com questão de milícia, não sei de onde que o ministro Gilmar Mendes tirou isso. Agora, veja, nós estamos diante de já faz um tempo já, né? O STF, por conta própria, ele se colocou no centro de eventos e de discussões políticas. Eu estou falando em política partidária, algo que nunca tinha acontecido antes. Então é natural que ele também seja alvo. Assim como ele também escolhe os seus alvos, ele também acaba sendo alvo. Eu acho que a questão do excesso, quando você fala abuso de poder, excesso, né, abuso de autoridade, isso ocorre quando o agente público ele pratica atos ou que são claramente ilegais, ilícitos, ou que estão além da sua competência. Eu acho que no caso aí, o Gilmar Mendes, pelo que eu li do que ele falou, ele criticou dizendo que a CPI não pode indiciar ninguém. O que ele está, em parte, ele está correto. Tá? Quem indicia seria a polícia, né? Grosso modo, quem faz indiciamento é a polícia. Só que o material produzido pela CPI, ele pode municiar, ele pode supedanear por exemplo, uma queixa-crime, uma denúncia-crime oferecida pelo Ministério Público, tranquilamente, claro que pode. Então, assim, o Ministério Público pode, diante do material produzido pela CPI, decidir se apresenta denúncia ou não. Por exemplo, no caso dos ministros do STF, apesar que a CPI está pedindo indiciamento até do próprio Ministério Público, né, da PGR, da Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, o procurador-geral. Então, eu acho que foi meio... Talvez tenha sido exagerado. Não vejo abuso de autoridade. Eu acho que o senador e a CPI, de uma maneira geral, agiram dentro do que eles poderiam fazer. Agora, se vai ser acatado ou não vai ser acatado, isso é uma outra coisa. Nós já tivemos várias CPIs que não necessariamente desaguaram em ações penais, algumas sim, mas não necessariamente desaguaram em ações penais. Agora, nós vamos ter aí impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment do Dias Toffoli, impeachment do próprio Gilmar Mendes e do Paulo Gonet. Eu acho pouco provável, mas tudo pode acontecer. Como eu disse, nós estamos em ano eleitoral, então tem muita coisa também que pode ser jogo de cena, pode não ser, a gente não sabe ao certo. Eu, de qualquer maneira, respondendo a sua pergunta, não acho que o senador se excedeu, acho que ele está dentro do que ele pode fazer e vai ter outras instâncias, outros agentes públicos, especialmente o Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não oferece uma denúncia a partir do material produzido pela CPI. É isso, inclusive nosso repórter de Brasília, João Paulo Biagi, acabou de trazer informação de que houve até uma manobra de troca de parlamentares para que inclusive a tendência desse texto é ser rejeitado. Né, Mioto, você queria compartilhar algo sobre isso? Né? Houve uma manobra, na verdade, para que alguns senadores, alguns parlamentares fossem trocados. É algo bastante comum, né, quando o governo, a oposição, costuma aí, articular a derrubada ou a aprovação de algum texto. Você veja, Felipe, muito boa sua observação e o trabalho magnífico do Biagi trouxe muita informação, que isso só corrobora o que eu acabei de falar. A CPI, ela eu diria até, vou usar aqui um termo um pouco forte, mas a CPI é um grande teatro político. Então, quem vai ser o relator, quem vai ser o presidente, as pessoas sabem, os parlamentares que estão ali, sabem que aquilo tudo é televisionado. Volto a dizer, estamos em ano eleitoral. Como é que aquele parlamentar quer aparecer para o seu eleitor? Então, lógico, ele está construindo uma imagem. Olha, eu estou aqui lutando contra o STF e tal, ou contra a corrupção, ou contra os desmandos, ou contra os crimes, eu não tenho medo de ninguém. Tem uma parte que é isso. Step into the universe of Gotti at the Sagrada Familia, one of the most trabalho que foi feito na CPI e achar que é puramente jogo de cena. Mas mostra bem essa questão da substituição dos integrantes, mostra bem como é realmente um viés político muito forte. Quer dizer, o governo entra em cena para proteger o STF, porque ele quer trocar 3 integrantes para fazer o quê? Para não indiciar, para que não conste do relatório o indiciamento de 3 ministros do STF. Não? Quer dizer, o Lula está andando ali no fio da navalha, né? O governo dele está andando no fio da navalha porque ele quer defender o STF, que prestou grandes serviços para o governo, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que a população
está extremamente contrariada com o mesmo STF. Então ele não quer ficar mal com a população, que vai ter os eleitores, mas ele também não quer ficar mal com a STF. E dessa vez ele está manobrando para fazer um relatório que seja mais ameno, na minha opinião. Exatamente, foi um relatório bastante ousado, pegou de surpresa os ministros do Supremo Tribunal Federal, até mesmo a base do governo ficou bem impressionada com esse texto. Mioto, muito obrigado pela sua participação, agradeço aqui a sua disponibilidade para participar novamente no programa Povo News. Boa noite, bom trabalho e até a próxima. Obrigado, Felipe, obrigado aos que nos assistem, até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, valeu. E para você que quer acompanhar o que é que vai acontecer